Seres insatisfeitos cada vez mais, porque você deu demais. O ser humano viveu sempre na escassez. A gente vai ter surpresas aí em alguns anos coisas que a gente não imaginava. Será que não? Se a gente não tirar o tesão da nova geração de fazer ciência, de buscar isso, de ver a beleza disso. Porque hoje, você fala para um cara, não, mas você tem que começar a estudar, vai dar muito trabalho até eu saber o que você sabe. Nossa. Porra, vai dar muito trabalho, mas vai dar muito prazer. É. Vai dar muito prazer. A viagem é boa, né? Não é o destino que importa, é a viagem, né? Não, é aquela coisa, só chega ao propósito quem teve a coragem de enfrentar o processo, né? É. Você não vai. Então, a questão é, como membros da natureza, fomos feitos para dar sentido à vida e atingir um propósito. O grande problema é que as pessoas não têm noção como fazem isso. O livre-arbítrio, ele é dado para todos, mas as pessoas não têm nem noção. Elas saem reproduzindo padrões. E isso é perigoso no tal do na Neuralink ou qualquer outra coisa, porque quem vai dominar o mundo é quem vai dominar a informação? Não. Isso era na década de 70, 50, que quem tinha televisão dominava. Os grandes... Esquece, já foi. Já foi. Quem vai dominar é quem vai dominar o pensamento predominante, o mindset. Se você intervir na formação do que é o teu sentido e propósito de vida, acabou. Você está dizendo que no futuro... Daqui a pouco. Todo mundo tem acesso à formação, todo mundo vão ter mais ou menos as mesmas ferramentas. O que vai diferenciar uma pessoa de outra para o sucesso ou para o fracasso é... Ou para a felicidade. É? Sim. A gente sabe hoje, Harvard está estudando muito isso sobre felicidade. Você precisa ser feliz para ter sucesso. Primeira coisa. Porque senão ele não se sustenta. Você alcança se você for... Exatamente. Porque aí passa a ser um jogo de dopamina, de vício. Eu vou ter isso. Cada vez mais. Dobra. Daqui a pouco, todos os excessos demais, os vícios... camuflam grandes vazios. O cara não tem propósito nenhum de vida ali, escondido. Não tem mesmo. Entendeu? Então, assim, mas tem um lado bom. Você tá ouvindo, velho? A gente falando a natureza. A natureza respondendo. Não sei se saiu nos microfones. Estão rolando uns trovões aí assustadores. Tô querendo participar da conversa. Tá participando. Estamos aqui. A natureza falando, estamos aqui. Toma tino, né? Mas assim, existe essa questão. A gente não faz gênios há muito tempo. Tô dizendo mundiais, né? A gente tem no Brasil... O Nicoleles é muito mais respeitado fora do Brasil do que aqui, né? Muito mais respeitado. Na China ele é recebido como celebridade. Caramba. As crianças na China falam, você é o cara do chute, porque lá se transmitiu o chute, não se transmitiu a chegada da celebridade. Porque claro, é uma invenção total, né? Exatamente, no nosso país. Mas a gente está perdido. Não tô falando só do país, tô falando o ser humano. Não sei, mas você por não exemplo... acha que a gente tá perdido num mar de informação, de possibilidades. Eu posso abrir o Tinder e posso... antigamente eu tinha poucas opções, hoje eu tenho todas as possibilidades. Assistir um filme não é um tortura hoje em dia? Como que eu vou escolher um filme? E as séries? Que você fica preso naquele troço. Nossa! Né? Às vezes você perde 2 horas escolhendo o filme e não assistiu nada. E não assiste nada. É tanta possibilidade que isso confunde o cérebro. Antigamente você chegava num lugar... É isso ou aquilo. Tem macarrão e tem não sei o quê. O que você quer? É isso. É massa ou carne? Aí você abre o iFood... Cara, exatamente. Minha mulher fala, o que a gente vai comer? Eu falo, não sei. Exatamente. Nós temos um excesso de opção. É um excesso de opção. E a natureza não é assim. Mas e o cérebro? O que acontece quando você tem muita opção? Não sei entra em confusão. Entra em confusão, porque a gente nunca viveu isso. O cérebro é preparado para escassez. Para sobrevivência. Lutar ou correr. Se esconder ou não sei o que. Exatamente. Então é muita opção. Na teoria, claro, a gente tá falando da gente viver num mundo civilizado e tal, claro. Estamos falando das pessoas que estão ainda nessa coisa de sobrevivência. Até depois eu queria falar a mente que acontece numa situação de guerra. Mas a gente, quando não tem esse perigo constante e muito imediato, o nosso cérebro começa a imaginar mais coisas, a criar mais coisas, ou ele fica preguiçoso? É bom ou é mal
essa ruim. Essa iminência da morte te fazia também transformar mais rápido? Com certeza. Criava um senso de urgência que a gente perdeu. Né? A gente perdeu. Eu posso fazer amanhã. Tudo a gente procrastina. Não, depois. Eu vou achar a mulher como da se minha... a vida... Eu vou casar, um dia eu acho a mulher da minha vida, porque, putz, tem muita opção. Não, mas se você fizer isso porque você está tocando a tua vida e fazendo um super projeto, ok, ela vai aparecer no caminho. Agora, se você faz isso esperando que ela apareça mesmo... Ou como uma experiência de ficar testando até achar a melhor, né? Isso não existe. Essa não é a melhor jujuba. Eu vou experimentar outra até achar. E nunca tá satisfeito. Isso criou seres insatisfeitos cada vez mais, porque você deu demais. O ser humano viveu sempre na escassez. Né? Nós somos animais da escassez. A guerra vem das disputas de escassez.